Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história do porquê do nome Paulistinha Kids. Então fica com a gente, fica ligadinho que tem muitos detalhes e uma conversa muito boa. Esse nome foi o nome que depois, acho que foi o terceiro, acho que a maioria das pessoas sabe, eu tive um espaço de recreação, né? Na verdade era conhecido como hotelzinho, que era um after school, né? Um lugar que as crianças ficavam antes e depois da escola. Um serviço de babysitter, né? Ou seja, realmente atividades recreativas, né? E after school mesmo, que seria depois da escola. Aí no caso tinha criança que ia antes, tinha criança que ia depois. E aí no começo, quando eu abri esse hotelzinho, foi mais ou menos no ano de 2015. Eu abri como hotelzinho da tia Cacá. Era tipo assim, era até nesse espaço que eu tô hoje, que era nesse apartamento que tinha ficado vazio, morava com a minha mãe. E aí tava vazio, já tinha umas 2, 3 crianças que eram filhos de amigos. Aí ficou o hotelzinho da tia Cacá, tia Cá. Mas aí meio que não pegava muito, que era tia Kátia, tia Kátia, tia Kátia. E aí precisei mudar, né? Fiquei uns 5 meses aqui nesse espaço. Finalmente encontrei na região, né? Um espaço. E aí aproveitei e fui mandar fazer um cartãozinho e tudo. Aí lá mesmo na gráfica eles fizeram uma arte. E eu gostei das cores, era só o nome. E daí ele falou, olha, vai ser esse nome mesmo? Eu falei, não, espera um pouquinho que essa semana eu te falo. E aí, arrumando as coisas da mudança, eu encontrei um monte de fotos, assim, legais da época da viagem, que eu fiquei de babá com uma família americana. E aí morei lá por 2 anos, fiquei com eles quase 3 anos. E daí eu vi um monte de desenho, inclusive os desenhos que a mais velha, que eram 3 crianças, fez pra mim. E eu era conhecida naquela época como Paulistinha. Por quê? Essa família que eu trabalhei, eles eram muito novos na época. Na época eu devia ter, acho que uns 22, 23, por aí, mais ou menos. Eles eram muito novos, tinham 30 e poucos anos. E ele... carioca, né, brasileiro, ela americana, na verdade alemã, naturalizada americana, precisou ficar um período, graças a Deus foi na época que eu estava lá, e aí felizmente tive essa oportunidade de morar lá. 3 crianças, né, não é uma coisa muito fácil conseguir viajar e dar tudo certo com criança. E desde antes de viajar, já existia eles eram muito novos, gostavam de conversar, e diferente das babás anteriores deles, eu gostava dessa questão, não via problema em viajar, digamos assim. Então se tinha que ir experimentar coisas, eu também não tinha essa questão. A maioria das pessoas tem uma certa resistência com relação a experimentar alimentos, esse tipo de coisa, reclama muito conta de fuso horário, enfim. E daí eu comecei a me destacar, inclusive por isso, por gostar de crianças maiores. Geralmente as babás, né, no meio que eu convivia, que minha mãe é até hoje, são babás padrão ou babá enfermeira, né, que cuida de recém-nascida até no máximo 1 ano, ou as próprias pedagogas. Ainda não era tão comum as famílias brasileiras ter essa visão de contratar, né, quem já tem uma formação universitária. E a maioria das babás não eram paulistas, eram de fora, do Nordeste, do Norte, enfim, de qualquer lugar, mas poucas eram daqui de São Paulo. Essa família viajava muito, né, com os amigos e tudo. A maioria dos amigos deles eram estrangeiros também, normal, né, gente? E daí viajava muito, muito mesmo, gente, de ter que pegar o jatinho, pega carro, pega jatinho, pega avião, helicóptero, pega tudo. E nessas viagens não cabia muita gente, então eles iam lá, se organizavam e tudo. E aí cabia ali, tantas crianças, não sei o quê. E aí cabia só uma babá. Qual era a babá que ia? Sempre eu que tava lá nos rolês. Até porque a família que eu cuidava tinha 3 crianças e a maioria era 1 e 2. Ou seja, por questão de referência, né? Geralmente eu que ia na maioria dos rolês. E aí as famílias acabaram acostumando. Por quê? Essa casa que eu trabalhava, eu costumava dizer que era open house, né? Falei, nossa, aqui é bom porque vocês trouxeram uma alegria, né, pra São Paulo. Porque sempre tinha no fim de semana muitas festas e tudo mais.
E aí a maioria das babás estavam de folga, mas quem estava lá trabalhando? Eu sempre estava lá. Tanto que meu lema na época ainda não tinha nem Facebook, quem dirá Instagram. Era Orkut. E aí postando, meu lema era sempre trabalhando. E aí virou até uma, como que fosse uma brincadeirinha. Mesmo naquela época, você vê, né? Ó, não sou tão zero, como é? Tecnológica assim. E blogueirinha. Por quê? Porque eu postava as fotos dos lugares que viajava e tudo. E o pessoal, meu Deus, que chique, onde você tá? Nossa, que lugar lindo, não sei o quê, não. Eu falei, é um lugar lindo, mas sempre trabalhando, sempre trabalhando. O pessoal começou a se referir, fulano, a gente vai viajar, quem é que tá lá? Ah, é aquela, sua babá no fim de semana vai estar livre, você não dá folga pra ela não, você escraviza ela, que eu tô precisando de alguém, queria pedir ela pra fazer folga. Ele, mas qual? Ele, aquela que é paulista, ele, paulistinha, ele falou, ó, tudo bem. Você vê lá se ela quer, né, no descanso dela, trabalhar pra você. Eu acho que não, porque como você falou, a bichinha é muito boa, só que ela é paulista. Ela é muito exigente, inteligente. Então, dificilmente ela vai querer, né, na folga dela, fazer um bico aí pra você. Mas beleza. E aí acabou pegando. Quando a gente realmente mudou lá para os Estados Unidos, e daí a gente ficou na Flórida um pouco, esse meu patrão continuou trabalhando aqui em São Paulo. Foi mais a mulher dele que tinha demandas, né, pra morar lá. Era muito engraçado. Por quê? Porque ele aí tinha a secretária dele. E quando eu fui fazer entrevista pra entrar nessa família, foi muito legal. Eu fui lá na Juscelino Kubitschek, aqui, né, em São Paulo, nesse escritório dele, fazer a entrevista com ele. Depois deu certo, secretária tem acesso a tudo, né? E aí acabou, né? Comentário que vai, que vem, nossa, não sabe, babá ganha bem, como assim, né? No fim das contas, muitas coisas de passagem, isso e tudo, quem cuidava era a secretária dele. E aí ela pegava e falava pra ele, fulano, eu vou fazer aqui a passagem da casa, o salário dela, é esse valor mesmo? Tá certo? Tá. E aí eu virei meio que na época uma questão de referência e de piada, digamos assim. Ela com os outros funcionários e ele que era novo, sabe? Boa onda, assim, carioca, né, gente? Eles são camarada, né? Camarada. E aí dava essa certa liberdade e eles comentavam, gente, fulano tá rico, porque a babá dele ganha muito mais do que a gente. Olha só que eu comprei pra ela, ela vai sair de folga e vai viajar em tal lugar. Então, aí eles, quem? Qual babá? Ele falou, paulistinha, né? Tem que ser a paulista. E daí, gente, vem o apelido, né? Que as pessoas não lembravam muitas vezes de nome ou não, mas lembrava, qual babá? Aquela paulista, a paulistinha. Então, é aí, daí que vem essa questão da referência. Fazendo lá o logo do hotelzinho, ele fez só o nome e eu gostei das cores. Era azul, né? Esse azul que tá aí no logo, o roxo e o laranja. E eu adorei, assim, a letra e tudo. E aí ele fez, e aí depois eu fui e mandei. Eu falei, ai moço, pode colocar, né, Hotelzinho Paulistinha Kids, porque lembrei, né, dessa situação e tal. Então, esse foi o nosso vídeo explicando o porquê do nosso nome tão especial, Paulistinha Kids. Não esquece de deixar sua curtidinha, compartilha, se inscreve no canal e o próximo vídeo vai ser falando o porquê da borboleta. A história da borboleta é linda, tem toda uma história, um testemunho, uma experiência muito legal. Vocês vão gostar bastante, tenho certeza que de certa forma vai tocar o seu coração. Um beijo, até mais!